Bom dia, galera. Bom, pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre vendas, sobre atendimento, né? Muitas empresas ou muitas pessoas não sabem a importância de ser um bom vendedor, né? A diferença que faz você ter na sua empresa bons vendedores, ou se você está começando agora a vender, qual a importância de você ser um bom vendedor, né? Sobre você estudar isso aí. Muito interessante. Ontem eu tive uma reunião com a minha equipe de vendas. Antes da pandemia, eu não tinha esse hábito, né? Na verdade, eu tinha aqui minhas centrais de atendimento que faziam venda, e eu não tinha necessariamente um vendedor específico. Muitas vezes eu era esse vendedor, e após fechar ali a venda com o cliente, eu passava para minha central de atendimento. Então aí veio a pandemia, as coisas mudaram, e eu vi que eu tava errado, que eu precisava ter um vendedor na minha empresa, né? Um ou vários, ou uma equipe de vendas, né? Então aí eu comecei a trabalhar nisso. Então ontem eu reuni meus vendedores, né? Tô formando novos vendedores até. Inclusive até vou fazer um treinamento depois sobre isso, sobre como, né? Como você se tornar um bom vendedor. E tem muitas coisas interessantes que a gente falou nessa reunião, né? Surgiu. Eu tô desenvolvendo um método de atendimento. Eu já tinha esse método, né? Já existia. Eu sempre sou a favor de processos, né? Na empresa tem que ter que nem quando você vai no McDonald's, o atendente ele tem um procedimento para te atender lá, entendeu? Ele tem tô dirigindo aqui. Ele tem um procedimento. Você vai em qualquer McDonald's do país, alguém vai te atender da mesma maneira. Ele vai te oferecer o lanche, aí você vai falar o lanche que você quer. Aí ele vai te oferecer um extra se você não quer, em vez da batata média, batata grande. E quando você vê, você levou uma batata grande, refrigerante grande, levou uma sobremesa e pronto. Quando você vê, você ia gastar 20, acabou gastando 50 ou 36, etc. Tem um método de atendimento. E eles são treinados daquele jeito ali para vender, certo? Então, se você ainda não tem um método de atendimento na sua empresa, ou se você que é o vendedor da empresa, ou se você é a empresa inteira nesse momento, você precisa desenvolver e estudar esse método. Como ter um método de atendimento que vai levar o cliente a fechar a venda. E depois que ele fechar a venda, outro método, como você vai fazer ele aumentar esse pedido, certo? Porque o mais difícil você fechou a venda. Agora, não é difícil você aumentar um pouco essa venda, se você aplicar esse método, certo? Então, eu estou desenvolvendo um método, né, para minha equipe. Penso até em fazer um treinamento sobre isso, né? Assim que eu concluir esse método, validar ele. Mas eu quero deixar essa indicação aí para você. A importância de você ser um bom vendedor. Para isso você tem que estudar um pouco, né? O que você precisa estudar? Uma das coisas que você precisa estudar, se você ainda não fez isso, chama-se gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, para quem não sabe o que é, nosso cérebro, se você falar algumas palavras, ele está condicionado a executar uma reação, certo? Então, eu vou dar um exemplo para você, tá? Sobre um gatilho mental. Existe um gatilho mental que chama-se escassez, certo? Por exemplo, quando você vai numa loja ou quando você vai num lugar, as pessoas falam assim, ó, você vai comprar uma televisão, por exemplo, lá na loja. Aí o vendedor chega para você e fala assim, olha, essa eu só tenho uma. Se você quiser, eu só tenho essa. Isso é escassez. Últimas vagas, isso é escassez, entendeu? Quando a pessoa falar isso para você, você agora vai lembrar, vai ver, já vai ver sua reação. Se você tá num lugar assim, vê muitas pessoas comprando um produto
e vê que ele está acabando, você vai lá e quer pegar aquele produto. Por quê? Porque é escassez. Seu cérebro está vendo que vai acabar e você não pode perder. Então isso é um gatilho mental. E esses gatilhos são aplicados na nossa vida, no nosso dia a dia, toda hora, sem a gente perceber. Se você estudar um pouco sobre isso, você vai começar a perceber isso e vai já começar a ter uma outra postura, entendeu? Como pessoa, como consumidor, como vendedor. Então isso é uma das coisas que você precisa aprender. Gatilhos mentais. É importantíssimo isso daí. Outra coisa, relacionamento com o cliente. Como você se relaciona com o cliente? A maioria das pessoas hoje, o que elas fazem? Elas vendem alguma coisa, então a pessoa chega, elas às vezes fazem um anúncio, aí a pessoa chega e fala assim, qual o preço? Aí ela fala o preço, aí o cliente fala ok, vai embora e acabou, entendeu? Então uma coisa fundamental no seu atendimento é relacionamento com o cliente. Quando alguém te chamar para comprar alguma coisa ou para ver seu produto, não vai de cara logo falando o preço para ele, entendeu? Por mais que ele pergunte, primeiro você tem que descobrir o nome dessa pessoa, certo? Qual o seu nome? Então primeiro você vai ter que tratar esse cliente por nome, porque não tem como você criar nenhum relacionamento com uma pessoa que você não sabe nem o nome, certo? Então primeiro crie um relacionamento com o seu cliente, saiba o nome dele. Segundo, fale um pouco, né? Isso depende do produto, depende da circunstância, mas tudo isso que eu estou falando se encaixa em qualquer um deles, só que às vezes de maneira diferente. Tem cliente que vai chegar em você muito rápido, apavorado, assim, ele não quer ouvir uma história sua, mas antes de falar o preço, você pode ver o que ele faz, entendeu? O cliente procurou, tal, eu vi seu produto, que legal. Vou falar de um caso aqui meu. Então a pessoa chega e fala assim, olha, quanto que é o preço desse produto? Eu falo, ó, você já revende, primeiro nome, né? Depois dessa fase, você já revende, está pensando em revender. Então você tem que saber com quem que você está falando. Ah, não, já revendo, já tenho uma loja. Ah, tá, legal. Então eu já sei o tipo de pessoa que eu estou falando. Ah, não, eu estou pensando em revender. Então é outro tratamento, certo? Então saiba com quem você está falando. Antes de falar o preço, não vai direto no preço, fala da qualidade do produto. Olha, eu trabalho com produto, tem uma qualidade X, Y, Z, fale do seu produto, saiba falar do seu produto. Muita gente vende as coisas, quer vender tudo e não sabe nada, não sabe nem do que ele está falando. Se o cara fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica para ele, acabou, ele não sabe. Então, conheça o seu produto, certo? Após isso, fale o preço para o seu cliente. Tenta comprometer o seu cliente, certo? Comprometa o seu cliente ali na conversa, no fechamento. Se você não fez o fechamento, arruma uma maneira de segurar esse cliente, certo? Como você pode fazer isso? Fala, olha, eu tenho uma lista de transmissão, ou eu tenho um grupo, eu tenho, sei lá, alguma coisa assim que você vá manter o contato com esse cliente. Por quê? Porque ele pode não ter gostado ali no momento, às vezes, do preço ou do produto, ou até mesmo você errou em algum atendimento aí. Então depois você ainda tem a oportunidade de resgatar ele por meio da lista de transmissão, por meio de uma mensagem mesmo para ele, né? Se você fizer isso com muitos clientes, você precisa automatizar esse processo, certo? Então coloque ele numa lista, porque depois você vai mandar uma mensagem para ele com uma outra oferta ou com outro produto que você tem para vender e vai acabar resgatando esse cliente, certo? Então, pessoal, esses são só alguns detalhes que você precisa fazer dentro do atendimento, tá? Então, estude sobre vendas, tá? Sem um bom vendedor, ou se você é o vendedor da empresa e não for um bom vendedor, você não vai ter resultados expressivos. Você pode falar assim, eu vendo já, mas eu vendo. Sempre tem técnicas para se aplicar nas vendas, tanto no fechamento, como em gatilho mental, como em remarketing, tá? Pós-venda, você faz pós-venda do seu cliente, você pede uma prova social. Será que seu cliente gostou do seu produto? Sabia que ao fazer um pós-venda, você tem a oportunidade de fazer uma nova venda já para esse cliente? Olha que interessante. Por exemplo, eu vendo um produto que as pessoas revendem. Então, quando chega lá o produto,
eu falo com o meu cliente: ô Marcos, e aí, beleza? Chegou o produto aí, você gostou? Nossa, Bruno, chegou, gostei aqui e tal. Ó, Marcos, já chegou uma novidade aqui, ó, que eu acho interessante para você, ó, pro seu público aí, ó, já mostro. Muitas vezes esse cliente já faz a segunda compra e tendo acabado de receber a primeira ou a terceira, né? Depende da frequência ali do cliente. Então, olha quantos pilares eu já falei, né? Nesse vídeo. E se você entrou agora aí, não ouviu todo, veja desde o começo que tem vários pilares, tá? Para você atacar, para você fazer as vendas, fazer um fechamento. Beleza, galera? Bom, espero tê-lo ajudado alguém com esse conteúdo de hoje sobre vendas, né? Como ser um bom vendedor ou como se tornar. Então, até o próximo vídeo. Amanhã, novamente, estou fazendo um outro vídeo aí para vocês, beleza? Então, bom dia para todos os empreendedores aí.